Ambos somos nuevos en esto. Correndo pela floresta, nossa protagonista tinha um objetivo em mente. Seu objetivo era invocar um guardião e pedir para ele salvar sua mãe. Em sua vida passada, sofreu um acidente de caminhão, renasceu como a filha dos protagonistas de um romance de tragédia. Nesse mundo, o poder divino é mais aceitável que magia, o poder das bruxas. Temendo a extinção das bruxas por conta da caça às bruxas, as antigas bruxas decidiram que as suas descendentes despertariam seus poderes quando tocassem um objeto em específico quando fossem adultas. A mãe da nossa protagonista despertou os seus poderes quando estava grávida, fugiu com a sua empregada por medo do templo descobrir. Ela queria que o guardião ajudasse sua mãe que estava doente, mas foi tarde demais, sua mãe já tinha falecido. Ela precisava ser forte. Nesse momento conheceu o seu pai que sua mãe tanto falava bem. Sua mãe pediu para que ela cuidasse bem do seu pai por ela. Na manhã seguinte, eles estavam se preparando para sair. Ela se despede de sua babá. Ao tentar subir a carruagem, as escadas eram muito altas para ela, esperava que seu pai ajudasse a subir, só que ele não sabe como segurá-la. Na carruagem, ela leva em sua mala a roupa que sua mãe fez para ela. Depois de um bom tempo sentada na carruagem, ela estava se sentindo desconfortável. O cavaleiro pediu para descansarem um pouco antes de continuarem a viagem. Ao retornar para a carruagem, seu pai abriu os braços. Ela pensou que ele finalmente iria abraçá-la, mas não foi bem assim. Ela prometeu que um dia iria ensinar seu pai a abraçar uma criança do jeito certo. Ao chegar na mansão, ela acha incrível como é grande e limpa. Ela vê que os olhos das pessoas que trabalhavam ali estavam inchados. Ela então conhece o mordomo, ele acha ela muito parecida com seu pai. Ao ver seu quarto, ela fica encantada de como seu quarto era bonito e arrumado. Quando estava sozinha no quarto, arrumando suas coisas, ela escuta seu pai e o mordomo conversando. Ela percebe que o tom da voz do seu pai ficou mais fria. Não querendo continuar a escutar a conversa deles, voltou a arrumar suas coisas e percebeu que os móveis do quarto eram muito altos para ela. De repente seu guardião aparece, ela pede para ele trazer um suporte para ela subir, ele diz que pode mostrar onde tem, mas que não pegaria para ela. Voltando ao quarto, ela é acompanhada por várias empregadas que a observava de longe. Uma delas pergunta o porquê das caixas. Ao ouvir a resposta, jogou todas as caixas de madeira no fogo, fez uma almofada para ela subir para a cama. A empregada disse que, se ela precisar de algo, era só pedir que elas o fariam. No jantar, ela fica feliz pela quantidade de comida deliciosa. Nesse momento ela vê seu pai bebendo vinho. Ela diz para ele que não é bom beber. Ela diz para ele que deveria comer bem. Seu pai pergunta como ela aprendeu a usar. Ela disse que foi sozinha, já que sua mãe estava doente e sua babá não estava muito presente durante as refeições. Ela viu que seu pai ia beber mais vinho. Ela disse que era melhor comer antes que lhe esfriar, ainda disse que deveria comer as verduras. Após ter uma conversa com o mordomo e o ter banhado, deitada em sua cama, ela escuta um barulho no quarto ao lado, o quarto do seu pai. Ao entrar no quarto do seu pai, vê várias garrafas de vinho no quarto e seu pai deitado no sofá. De volta ao seu quarto, o guardião aparece. Em sua conversa, ele diz que tem memória dos guardiões anteriores e não tem nome. Ela então decide chamado de Kun. Apesar de tudo, ela queria ganhar mais poder para deter a caça às bruxas e o templo. Kun disse que ajudaria a despertar seu poder, mas se ela queria poder, por quê? Não pediria ajudar a seu pai? Ainda disse que ela é muito jovem para fazer isso. Ela disse que não e que tinha que fazer isso. Nesse momento ele percebe que ela está cansada e diz para ela dormir e que amanhã continuariam. No dia seguinte, 3 empregadas queriam ajudá-la a se arrumar. No final ela permitiu. Depois do que aconteceu na noite anterior, ela acredita que seu pai não gosta dela. A empregada disse que faria Dante saber como ela se sentia preocupada. Para passar o tempo, decidiu ir ao jardim. No caminho ela encontra seu pai. Ao encontrar com ele, ela se sente um cheiro e diz que está sentindo cheiro forte de sangue.
Ela disse ao seu pai que sentia cheiro de sangue vindo dele. Seu pai não falou nada e começou a se distanciar deles. Ela pensa que foi muito direta. O mordomo diz que o pai dela agiu assim pois tinha muito trabalho para fazer. Ela diz que está bem. No jardim, ela pergunta para Kun o que fazia enquanto ela dormir, já que ele não estava ali pela manhã. Ele disse que deu uma volta pelo império. Ela fica surpresa que ele viu todo o império por uma noite pela manhã. E lhe pergunta para ela se está bem por conta da sua expressão triste. Ela diz que cometeu um erro com seu pai ao dizer que cheirava a sangue. Kun diz que ele cheirava a ervas e diz que esse cheiro incomodava seu nariz e perguntou se ela não sabia. Ela não sabia e pergunta para si mesma se deixado ele doente, talvez por ela ter sobrevivido e ter torcido a história. Enquanto isso, seu pai observa ela do seu escritório e perguntando a Dante, o mordomo, se é comum uma criança brincar sozinha. Dante responde que o comum para crianças de 6 anos ter amigos, já que as esposas organizam festas para as crianças. Dante acredita que a senhorita já fez um amigo, um gato muito lindo. Dante ainda disse que ele estava buscando por muito tempo, que é uma sorte que a senhorita estava salva e que ele poderia dar um abraço agradável. Mas o pai dela diz que não pode, e que nesse dia tinha tirado a vida de uma pessoa. Era metade vingança por parte de Yui, e a outra metade foi por ira. Ele pensa que, talvez Dante teria razão, o primeiro instinto de um pai seria abraçar seu filho perdido, mas nem sequer pode ter protegido a mãe dela. No jardim, Kun diz que a magia dela é baixa ao ponto de ser insignificante. Ela pergunta se não seria melhor força a magia para que saia. Ele pergunta se ela quer uma vida curta aos 6 anos. Ainda diz que precisaria de uma bruxa experiente para ajudá-la a obter poder sem efeitos secundários. Então ela decidiu procurar uma bruxa junto com um guardião. Na hora do almoço, sua babá diz que o seu pai não poderia estar ali para acompanhá-la. A senhorita diz que seu pai nem tinha almoçado. Ela se questiona se seu pai está muito irritado, é o que ela deveria fazer em momentos como esse. Ela pergunta ao cozinheiro qual seria a comida preferida do seu pai, mas ele responde dizendo que Sua Excelência não tinha uma comida favorita e que cansou o suficiente para continuar trabalhando. Irritada com isso, ela leva até a porta do quarto do seu pai uma cesta com pão e deixa ali na porta. Ele não respondeu às batidas na porta porque estava no banho, nem as empregadas escutaram. Depois do banho, ele queria ver sua filha, mas desistiu ao lembrar do que sua filha disse pela manhã. Em seu quarto, Kun diz que se ela quer ver seu pai, era só ir no quarto em frente. Ao sair do quarto, ela vê Dante e pergunta onde está seu pai. Dante diz que ele está em seu escritório, que está no final do corredor. Ela entra no escritório e não encontra ele. Ela encontra uma garrafa de vinho na mesa de seu pai, tenta alcançar a garrafa e consegue pegar, mas derrama um pouco nela. A garrafa não tinha álcool, mas sim ervas. Ela experimenta um pouquinho, o que deixa sua língua dormente e não consegue pronunciar direito. Então seu pai aparece perguntando o que ela estava fazendo ali. Ela finge que não sabe nada. Ao falar com a língua presa, seu pai pergunta se ela está bem. Ela responde meio complicado que sua língua está dormente. Ela se sente como se estivesse anestesiada no dentista. Ela pede desculpa ao seu pai e pergunta se ele está enojado, mas ele diz para ela parar de falar. Ele chama Dante e Hila, o médico da família, foi examinar sua língua. O médico disse que não é grande coisa e que irá preparar o medicamento. O médico pergunta se ela tomou a garrafa toda. E seu pai responde que sim, mas ela só triscou a ponta da língua. O médico disse que se sentiram incomoda a língua por uma semana por conta da quantidade de doses. Todos saíram do quarto menos seu pai, que ficou ali até ela dormir. No dia seguinte, seu língua continua dormente. Kun diz que o que ela bebeu foi uma poção de ervas paralisantes, que é tão forte que faz seu nariz formigar e que faz adormecer a mente. Ele ainda diz que o corpo dela ia mal porque era jovem.
Kun lembra que, uma vez uma bruxa fez e vendeu essa poção, foi comprado principalmente por pessoas que sofriam de uma grande dor mental. Ela então pergunta se o doutor poderia conhecer uma bruxa. Kun diz que sim. Ela se pergunta se ele criou um antídoto contra o que fazia as bruxas em um só golpe e que tipo de pessoa era Hila. Kun diz que, à noite, fez um reconhecimento perto da mansão para ver se encantá-lo a Vale pudesse ser útil. Encontrou algo estranho perto da mansão. Kun disse que não parecia perigoso, mas não deixou de chamar sua atenção, assim que deixou na fronteira, longe da mansão para que esteja a salvo. Ela agradece, mas é que na próxima vez mostra-se para ela primeiro. Ela queria fazer logo sua investigação sobre Hila. Ela queria sair do quarto, mas um guarda não deixa ela sair. Ela sente medo dele por ele ser muito grande e ter uma espada grande. Ele informa que ela não tem permissão de sair do quarto até que melhore e que eram ordens do pai dela. Ela teve que ficar no quarto durante uma semana. Depois de uma semana, ela já tinha permissão de sair. Foi apresentada ao seu guarda pessoal, Aaron Torben. Ela disse que não precisava. Ela pensa consigo mesma que precisa ser mais forte e averiguar aonde Hila conseguiu a receita. Ela olhou para a mão dele e pensou consigo mesma que as mãos dele são grandes, assim que leva uma grande espada. Então ela se pergunta se alguma vez pegou na mão do seu pai. Ela diz que as mãos de Aaron são grandes e pergunta o que deveria fazer em seguida. Asron pergunta para onde ela quer ir. Ela responde que quer ver Hila. Ele diz que o viu no corredor de baixo pela manhã levando sua bolsa. No caminho ela encontra sua babá, que responde sua pergunta dizendo que Hila saiu pela manhã e que demoraria a voltar por uns dias. Mariette pergunta então sobre seu pai. Ela responde que ele vai trabalhar hoje na mansão e que jantar com Mariette. Ela fica feliz e diz que brincará bastante para comer muito com seu pai. No jardim, Mariette chama Kun e diz que ele não precisa se preocupar pois o guarda e a babá não estavam por perto. Kun tinha em sua boca umas ervas que são usadas para aumentar maná e disse para ela comer. Ela não queria porque parecia ruim, mas comeu e vomitou. Depois de vomitar, ela vê umas luzes em sua frente, mas vomita de novo e os perde de vista. Ela fala para Kun o que viu, mas ele diz que não viu nada dessas luzes. Mariette diz para si mesma que irá investigar mais tarde essas luzes, que tinham uma ligeira forma humana. Kun diz que continuará coletando ervas para ela comer, mas ela não fica muito contente com isso. No momento de jantar, ela fica surpresa por ver seu pai jantar com ela e pela quantidade de comida na mesa. Antes que Mariette comece a jantar seu pai pergunta se ela tem amigos. Nos pensamentos de Mariette, nunca teve amigos e se fizesse amigos, provavelmente, virariam as costas para ela quando descobrissem que ela era uma bruxa. Mariette diz que não precisa de amigos. Seu pai pergunta se ela quer um mascote, mas ela responde que não. Então seu pai diz para ela não recolher nada do chão e comer. Seu pai pergunta qual é a resposta dela. Ela responde que está de acordo. Mariette pergunta para Dante se ele não vai jantar, mas ele responde que já está bem alimentado. Mariette diz que seu pai deveria comer muito. Seu pai diz que ilunir com calma e que pode dizer o que quiser. Ela pensa que, se continuar indo bem com seu pai, ainda que seja um pouco, eles teriam uma boa relação de pai e filha, assim como sua mãe e ela. Nos pensamentos de Dante, o silêncio sufocante que tinha por toda a mansão foram substituídos pelas risadas relaxadas dos empregadores. O motivo da mudança foi pela chegada da senhorita Mariette. A relação entre Mariette e seu pai tiveram um avanço significativo. Conversaram até sobre sobremesas. No templo, o sacerdote Rudar e o Afayer conversam sobre como a pedra de detecção, implantada no Ducado de Descartes, teria sido levada para a fronteira em um dia. Nesse caso, seria a pedra que Kun levou para a fronteira. A pedra de detecção mágica sela imediatamente a magia quando uma bruxa a toca. Eles acreditam que, se a bruxa move tal pedra para um lugar distante em um dia, acham que seria uma bruxa com grandes poderes que deve ser capturada e utilizada como sacrifício para o templo.
Em um sonho, Mariette se sentia pesada, paredes cercavam ela e ninguém estava vendo ela. Então o pai, a babá, acorda ela que em seguida fala com a língua presa, novamente, mas bebe água e volta a falar normalmente. Depois de trocar de roupa, Mariette percebe que a roupa que sua mãe fez está ficando pequena. Ela também vê que passou tanto tempo que mudou a história original e sobreviveu, ainda assim, o templo está obsessionado com seu pai. Ela decide pedir a Kun que veja a seu redor em busca de perigo. Mariette diz para Penny que irá brincar fora e que ela não precisa acompanhá-la, já que Aaron vai com ela. Ao encontrá-lo, ela diz que Aaron se parece a um cavaleiro de um conto de fadas. Mariette diz que quer subir alto. Ela diz que quer ir mais alto e ver o bosque, então ele a leva para um terraço, onde é impossível até ver se um inimigo entrou. Ela diz que se sente como um gigante, complementa dizendo que nos livros que sua mãe lia, os gigantes eram grandes, fortes e amáveis. Aaron diz que sua mãe é descendente de um gigante, tornando ele meio gigante, e é um segredo que só Mariette sabe. Ela diz que irá guardar o segredo dele. Mas Aaron e diz que ela não precisa protegê-lo, como escolta, a vida dele era dela, ela não gosta disso. Ela pensa direito, com mais calma, os descendentes de gigantes podem usar relíquias antigas dos gigantes, que têm um grande poder. Mariette, que então pede para Aaron protegê-la para sempre, ele diz que irá protegê-la até o seu último dia de vida. Mariette escuta Kun chamando ela, diz para Aaron que quer ir brincar no jardim, perto do bosque. No jardim, Kun dá para ela comer as folhas novamente. Mariette pergunta se tem alguma forma de ter Hila do seu lado. Kun diz que não parece muito amável e pergunta se é necessário. Mariette diz que seria bom ter um herbalista perto para ajudar no futuro. Ela também gostaria de pedir para reduzir a erva adormecedora que seu pai tem bebido. Mariette suspeita que Hila seja uma bruxa pela quantidade de erva perigosa que tem, preparando. Kun diz não ter homens entre as bruxas, é mais provável que tenha uma bruxa na família e que deve ter aprendido muito como ajudante de bruxa. Devido à cor de o cabelo, ele supõe que é um haste ou dos 15 dimes. Ainda diz que o sangue de uma bruxa é mais espessa genética no caso. Assim como Mariette e sua mãe, Mariette pergunta se entre as duas famílias era só encontrar a bruxas que faz poções. Kun diz que ambas as usam. Ambas são inegavelmente boas com as ervas tanto a haste e demi. Suas habilidades e aparência eram similares, portanto eram como rivais. Mariette pergunta o que fazer. Kun responde perguntando por que ela confiar em seus instintos e atuar. Ela respondeu que odiariam ela se estivesse errada por conta da rivalidade entre elas. Kun responde que não se pode evitar, se ela se equivoca, saberá de que família pertence. Mariette responde que não sabe, supõe que ficará e os incomodaram. Kun diz que nunca havia conhecido a uma bruxa como ela em sua vida, já que a maioria das bruxas não ajudam por conta do seu orgulho de sua força e resolvem os problemas sozinhas. Mariette pensa que não é o suficientemente boa para ser uma bruxa. Kun tenta animar ela. Mariette diz que quer crescer, se converter em adulto e ficar mais forte. Kun diz que ela já recebeu o juramento de um descendente dos gigantes e que ela está fazendo bem. Então ela vê Hila passando. Então seu pai quer anunciar Mariette como sua sucessora aos seus vassalos. Dantei fica feliz que seu esforço teve bons resultados. Os vassalos da família do Graham Duque de Descartes têm muito orgulho, assim que negaram incluso a reconhecer a Senhora Jury, mãe de Mariette. Seu pai pergunta se encontrou um ponto de contato. Dantei responde se é sobre o templo. Estão rastreando, porém é surpreendente, durante anos, enquanto buscava no Império, nem sequer pode rastreá-lo, com o templo e o caminho da Senhora Yuri quase exatamente se alinharam. Dante supõe que o que disse é que crê que tinha razão no que esperava. O Duque pensa que buscou como um tonto, não pode colocar suas mãos sobre ela, e Ágora, a menina que deixou atrás, não sabe nada e segue ele.
se pouco a pouco cresce e vê a verdade, irá culpar ele. Dante diz que irá informar de qualquer novidade quando tenha aí a carta do templo. Oferecendo-se uma visita, o duque disse que irá recusar. Dante concorda e diz que o aniversário de Mariette está próximo. Pergunta se não poderia anunciar a presença de Mariette nesse dia. Dante sugere convidar outras crianças da capital real para fazerem amizades com Mariette. O duque não gostou da ideia e diz para encontrar a linhagem dos Gilton, que é a família da mãe de Mariette, Senhora Inouye. Mariette tentou seguir Hila, mas perdeu ele de vista por ele andar muito rápido entre as árvores, até que não conseguiu seguir Hila. Em um corredor, Mariette encontrara seu pai e Dante. Mariette diz para seu pai e responde sua saudação. Em seguida, Mariette pergunta para seu pai se ele não tomou a erva paralisante. Seu pai diz que não tomou. Dante fica emocionado. Mariette diz que vai brincar e complementa, dizendo que Aaron é o melhor. Seu pai fica triste ao ouvir isso. Na Flores, Mariette mostra um bom lugar para se verem sem Aaron ver ele. Ela achou esse lugar enquanto seguia Hila. Mariette diz que é um bom lugar para praticar magia. Kuhn concorda e diz que trouxe mais ervas para Mariette comer. Ela não fica muito contente em ouvir isso. Depois do treinamento, Mariette diz que já está cansada. Se levanta do chão, mas tropeçou e caiu no chão. Olhou ao seu redor e viu que não estava no mesmo lugar e que Kuhn não estava com ela. De repente houve um ruído e percebi um menino agachado chorando. Ao olhar o rosto dele, Mariette se pergunta se fadas existiram. O garoto se afasta dela, dizendo que ele é um monstro e que ela não tocasse nele. Mariette pergunta se pode sentar perto, mas sem tocar nele. Ele diz que está bem. Mariette pergunta onde ele mora. Ele responde que mora em Castelo. Mariette oferece um lenço para ele e enxuga as lágrimas. Ele recusa e diz que ele é um monstro, para ela não chegar perto, pois é perigoso. Mariette pensa que, em vez de um monstro, parecia mais com uma fada do bosque e sua expressão parecia de um cachorro perdido. Mariette lembra que sua mãe contou histórias sobre os espíritos. As fadas e os espíritos não são o mesmo, mas no mundo onde ela está, as lendas são como a realidade, podem existir. Mariette pensa que, se devolver ele para sua família, ela poderia ganhar alguma recompensa. Mariette pergunta para ele se é uma fada do bosque. Ele respondeu dizendo que não é, que ele é um monstro. Mariette entende e joga seu lenço para ele ficar, já que ela tem muitos lenços. Mariette ajuda ele a enxugar as lágrimas. Ela diz que é uma bruxa e que seria um monstro como ele. Mas ele diz que é mentira. Ela pergunta se ele mentiu também. Ele diz que não. Mariette pergunta o nome dele. Ele diz que é Armia. Ela diz que é um nome bonito. Ela pergunta se ele está perdido. Ele diz que queria fugir. Seu mestre apareceria, seguiu, sem cumprir a promessa. Mariette pergunta quem é seu mestre. Ele diz que é Hila Redion. Ela pergunta se é um homem de cabelo verde e que usa óculos. Ele responde que sim. Mariette faz um monte de perguntas, mas ele diz que tem que ir e pergunta se ela poderia ir ali de novo. Eles combinam de se verem. Então ele desaparece. Mariette diz que Hila não poderia ter uma fada como discípulo. Kuna aparece, diz que ela sumiu de repente e que esse lugar é suspeito. Mariette diz que viu um menino que se parece com uma fada. Kun diz que não viu ele e que não sentiu a presença dela. Mariette acha que foi por conta do objeto que Hila deu para o menino. Kun diz que o braço de Mariette sumiu, depois descobriram que era um espaço oculto feito com magia. Mariette pergunta se alguém que não é uma bruxa pode usar objetos feitos por bruxas. Kun diz que é possível se tem permissão da bruxa que fez. Kun ainda disse que as criadas estavam buscando Mariette. Ela volta para casa, vê seu pai e Dante por uma janela e fala com eles. Mariette pergunta se ele pode almoçar com ela. Ele diz para ela entrar se quiser comer com ele. Mariette corre para entrar e vê seu pai e Dante esperando na porta, mas ela tropeça em uma pedra e cai no chão.
Seu pai ajuda ela a levantar do chão e vê que machucou os joelhos. O pai de Mariette pega ela no colo, ela fica surpresa pela forma que seu pai pegou ela. Na sala, sua babá e outros empregados ficam preocupados por ela estar ferida. Dante quer passar muita pomada, mas Mariette pede para pai passar a pomada. Depois de um tempo, Mariette percebe que está segurando a mão do seu pai e solta rapidamente e pede desculpas por ter segurado forte a mão dele. Seu pai diz que não importa e que é hora de comer. Na sala de jantar, o cozinheiro explica como fez o prato para ela. Mariette agradece e começa a comer. Seu pai então diz que irá apresentá-la aos vassalos e que ela irá se converter oficialmente em Mariette Descartes. Mariette diz que quer continuar usando o sobrenome de Hilton que sua mãe deu a ela. Mais tarde, no quarto, Pain diz que o Duque informou que o nome de Mariette será Mariette de Hilton Descartes. Ela fica surpresa com o que Pain disse. Pain diz que viu que a manga da roupa de Mariette está ficando curta. Pain diz que irá costurar uma fita em cada manga, mesmo que não se pareça com o que a mãe de Mariette faz. Mariette responde que está bem se for Pain que consta a roupa dela. Ela pergunta como Pain conheceu a mãe dela. Pain explica como conheceu a mãe de Mariette e diz que elas duas se parecem. Mariette diz que sente muita saudade da sua mãe. No dia seguinte, Ila foi ao quarto de Mariette, cumprimentou e em seguida verificou a ferida nos joelhos dela, segurou o riso, depois disse que a ferida curou bem e que daria um pouco mais de medicamento. Verificou a língua dela ao ouvir que tinha ficado presa de novo. Em seus pensamentos, Mariette queria perguntar outra coisa a Ila, mas tinha muitos olhos sobre ela, então iria perguntar em um outro momento. Depois de alguns dias, ficou sabendo que Ila não sairia da cidade. Então explorou a nova área que Kun descobriu, enquanto observava a Ila, estava pensando que queria aprender a fazer poções com Ila. Então Ila pergunta por que ela está seguindo ele e se ela estava passando mal. Ela ficou surpresa e soluçou. Ela disse que queria saber de Ila, diz que ele é incrível fazendo medicamentos, como se fosse um feiticeiro. Disse ainda que queria aprender a fazer algo como ele para poder curar o seu pai. Ila pergunta se ela estava querendo ser discípula dele. Mariette diz que sim, que queria ser discípula dele para ajudar outras pessoas. Então ele leva Mariette até o jardim de ervas e diz que irá permitir que ela seja sua discípula. Mariette não esperava que fosse assim, tão fácil e que ele negaria. Ila mostra a planta que usou para fazer a pomada para aplicar na ferida dos joelhos dela. Mariette pensava em dar as folhas para seu pai, mas mudou de ideia quando Ila diz que é também uma erva venenosa. Ila então sugere para ela também recolhe algumas folhas. Mariette fica surpresa e diz que tem medo de arruinar as folhas. Ila diz que de qualquer jeito iriam ser moídas, ainda diz que as folhas têm pequenos pelos e que ela deveria usar luvas. Depois de tirar uma folha, Mariette vê uma flor e pensa que seria bonito usá-la como decoração. Ela pergunta se é uma erva medicinal. Ila diz que não é e que ela poderia levar algumas. Mariette diz que irá dar algumas flores para seu pai e os outros e pergunta se ele quer ir com ela. Ila diz que ficará para pegar mais folhas. Mariette queria perguntar para ele sobre a bruxa no caminho de volta, como não cumpriu seu objetivo, mas agora como discípula, poderia encontrar com ele de vez em quando. Depois de Mariette sair, Ila se pergunta de por que estava ele há um tempo. Na mansão, Mariette dá uma flor ao seu pai. Ele pergunta sobre as outras flores. Ela diz que vai dar aos outros também. Seu pai pega todas as flores e diz que não precisa compartilhar com os outros. Ela grita com ele dizendo que quer de volta e que os outros também precisaram. Mariette seguia seu pai até ele parar e dizer que em lugar das flores, irá dar para um bolo de chocolate com morango. Ela entende o que ele quis dizer com isso. Mariette está em seu quarto lembrando sobre o que seu pai disse para ela. Pensa que seu pai está preocupado de uma maneira diferente. Então Pinny aparece com um bolinho e pergunta a Mariette que letras eram aquelas. Mariette diz que vai escrever uma carta e pede ajuda de Pinny para escrever. Pinny pergunta se é uma carta para o Duque.
Mariette diz que não é para ele e sim para Dalia, sua antiga babá, e que estaria escrevendo para cumprir a promessa que fez para Dalia. Pinne diz que vai ajudar, e se senta ao lado de Mariette. Depois de escrever a carta, Mariette pergunta se deveria enviar a carta com tudo o que ela selecionou pensando nos gostos de Dalia. Ela quer enviar a caixa com a carta junto. Pinne diz que talvez poderia ser enviado em uma carruagem. Em seguida Pinne pergunta se ela sabe o endereço para onde deve ser enviado. Mariette diz que seu pai deve saber. Então Mariette tenta levar a caixa, Dante aparece e pergunta se estaria bem de lhe levar por ela, mas Mariette diz que quer levar ela mesma a caixa e que é forte. Dante tenta não rir. Mariette pergunta se iriam pessoas para a casa dela, assim como seu pai havia dito antes. Dante diz que sim e que o Duque não assistia a reuniões há alguns anos e só recebia relatórios, mas que agora que ele iria assistir às reuniões já que havia encontrado o que procurava. No corredor em direção ao escritório do Duque, Mariette pensa que os vassalos que não gostam da mãe dela, podem não gostar dela também. Mariette diz para Aaron que odeia as reuniões. Aaron diz que ficará tudo bem se o Duque estiver por perto. Aaron abre a porta e Mariette chama por seu pai. O Duque diz que ela não pode sair. Ela responde que não irá sair e diz que estava ali para deixar um caixa com uma carta para ser enviada. Então ela vê as flores que seu pai pegou dela. O Duque pergunta o que era a caixa. Mariette diz que é um presente e uma carta para Dalia, já que havia prometido que enviaria uma carta para Dalia. Mariette pergunta se não poderia enviar tudo. Seu pai diz que compreende e pergunta quem escreveu a carta. Mariette diz que ajudaram ela já que não sabe escrever e diz que ele não pode ler a carta. Seu pai pergunta o que ela escreveu. Mariette diz que não escreveu nada estranho e que era para Dalia. Mariette pergunta se pode enviar rápido para não estragar. Seu pai diz que irá enviar se ela escrever uma carta para ele também. Mariette diz que não pode escrever. Seu pai resolve isso, rápido com a ajuda de Dante. Mariette se pergunta se querem que ela estude, mas ela está muito ocupada. Mariette diz para seu pai que não quer aprender a escrever. Seu pai diz para ela aprender naquele momento e não quando ela tiver 7 ou 8 anos. Mariette pede ajuda a Dante. Mas ele responde que se o Duque ler a carta que ela mesma escreveu irá ficar feliz. Mariette diz que não quer. Aaron pergunta se tem algo mais que ela quer enviar. Mariette diz que não quer aprender letras de quem ela não conhecer. Mariette pergunta se ela escreve uma carta, o seu pai teria que responder. Ela ainda continua dizendo que se recebe uma carta tem que responder. O Duque diz que irá responder e ameaça ela. A carta será enviada. Mariette diz que está saindo. Seu pai pergunta para onde. Ela responde que está ocupada. Ela sai e seu pai começa a rir. A cena passa agora para um lugar distante. Então aparece Arpel, que está passando mal, e aparece alguém chamando ele de príncipe. Arpel diz ao Papa que estava tentando conter. Dizem que o Papa Morcal Labrique controla o império na palma das suas mãos. Não só tem várias congregações por todo o império, como também foi coroado imperador devido a uma revelação divina. Incluso o príncipe foi entregue pelo mesmíssimo imperador. Príncipe Arpel diz que tenta aguentar, mas seu coração dói. O Papa pergunta se voltou a ter efeitos colaterais. Em seguida diz o quanto poderia deixar enfadado o imperador se souber sobre isso. O príncipe Arpel pensa como é difícil comer e que doía sua cabeça. Inclusive, antes, todos os melhores médicos não encontraram a causa. Então o imperador pediu ajuda ao templo. O Papa disse ao imperador que o príncipe tinha pouco poder divino e que ele poderia morrer, então sugeriu levar o príncipe ao templo. Segundo o príncipe Arpel, os sintomas não melhoraram e parecia que estava piorando ainda mais. Então é o Papa que diz que o príncipe era um monstro. Assim, o príncipe desejava desaparecer para sempre. Quando ele fechou os olhos e pensou em seu mestre, ao abrir os olhos novamente, estava em um lugar diferente. Foi assim que ele conheceu Mariette. Ele achava estranho conversar com alguém da mesma idade, era a sua primeira vez,
O príncipe Arpel mentiu sobre seu nome e crê que deveria dizer apropriadamente seu nome na próxima vez. O príncipe Arpel começa a tossir e sentir seu coração doer mais. O Papa pergunta: o que era aquilo no chão? O príncipe diz que não era nada. Em seus pensamentos, queria devolver o lenço a Mariette. O Papa diz que se não é nada então deveria se desfazer dele. O príncipe vê o Papa queimar o lenço e lembra do que Mariette disse para ele. O Papa diz que o príncipe suportou bem e que ele não deveria se preocupar. O príncipe desmaiou. Voltando ao castelo do duque, depois de escutar o que seu pai disse, Mariette se queixa sobre o que ele disse. Aaron diz que seria bom escrever isso um dos seus amigos que escreve poemas como exemplo. Mariette diz que como poderia escrever um poema se é difícil aprender a escrever. Aaron diz que Mariette é inteligente e que aprende rápido. Ainda diz que nunca tinha visto o duque assim antes. Era totalmente diferente ao que estava acostumado a ver. Mariette pergunta se era tão terrível assim. Aaron confirma que sim. Em seguida pede desculpas por suas palavras. Mariette então vê Ila passar pela janela, segue ele mas o perde de vista novamente, então decide esperar ele. Kun aparece e pergunta o que estava fazendo. Mariette diz que estava seguindo Ila e ainda disse que na última vez, a fada, Arpel, iria vê-la novamente. Se pergunta se será por algo que Ila lhe deu. Mariette diz que estava tentando pegar Ila para não poder escapar. Kun pergunta se não seria melhor que ela se escondesse. Mariette discorda, planeja se fazer de inocente e encontrar-se com ele acidentalmente. Mas pensa que seria perigoso se Ila descobrir que é uma bruxa e o que pode usar magia. Então Ila volta a aparecer e vê Mariette. 8. Mariette pergunta como ele apareceu de repente e que seu braço estava faltando. Ila diz que ela entendeu errado e que estava escondido de trás da árvore. Mariette continua a insistir de que viu ele aparecer do nada. Ila fala que ela entendeu mal, que ninguém poderia aparecer do nada e que Mariette não dormiu bem e que estava imaginando coisas. Na mansão, em frente ao escritório de Ila, ainda insiste que Mariette estava sonhando. Ela diz que não é isso conta que viu um menino de cabelos e olhos dourados e pergunta se o conhecia. Ila pergunta quando viu. Mariette responde dizendo que o viu há alguns dias, quando estava seguindo Ila no bosque e se perdeu dele. Aí teria aparecido um menino chorando e pergunta se é amigo de Ila. Ele responde dizendo que não é que ela estava vendo mal. Mariette diz que Ila está mentindo e pede para ensinar ela a fazer um espaço secreto também. Ila pergunta se ela irá continuar insistindo nisso. Ainda diz que na última vez roubou uma pílula e agora confunde a realidade com um sonho. Mariette diz que não é um sonho e que é igual a uma bruxa que faz magia. Ila grita com ela, e diz que não deveria repetir nunca mais aquelas palavras ainda. Diz que as bruxas e a magia são coisas que nunca deveriam existir. Mariette fica apreensiva. Se Ila queria ocultar sua relação com uma bruxa, não deveria ter feito poções mágicas com as ervas do jardim. Nunca teria visto nada tão agradável como a mãe de Mariette. Se não fosse pelo Papa, sua mãe teria vivido com amor toda a sua vida. Mariette diz gritando que não é mal, que as bruxas não são más que Ila é um covarde. Longe de Ila, Kun pergunta se ela está bem. Mariette diz que está bem e que não sabia que Ila diria aquilo. Kun diz que valeu a pena seu árduo trabalho. Agora sabem sua linhagem. As bruxas têm suas próprias marcas, e seus herdeiros recebem essas marcas. Kun diz que olhou de perto enquanto Mariette falava com Ila, e encontrou uma marca no punho. É provável que alguém da família dele gravou a marca. Mesmo sendo homem, pode herdar a capacidade de fazer ervas medicinais e ervas venenosas. Mariette se sente agradecida por ter Kun por perto ensinando ela, e se sente ofendida pelas palavras de Ila e pensa que sua melhor opção é ameaçar Ila. Kun pergunta se ela se lembra de sua mãe, pois é provavelmente que tenha herdado o mesmo poder e que não importa como pense, ele é novo na família de Hilton assim que não tem provas. Mariette se pergunta quais são suas habilidades.
Depois que Kun foi embora, Pinnie aparece e vê o estado das roupas de Mariette e pergunta se ela estava brincando com o gato e se seria melhor banhar Mariette e não que banhar. Pinnie pergunta se estaria bem em se limpar com um pano úmido e pentear o cabelo. Mariette concorda e se alegra ter conhecido Pinnie. 2 dias depois, Ila se apresenta como o professor de Mariette. Ela não quer ele como seu professor. Ila diz que pediu diretamente ao Duque e que queria pedir desculpas a Mariette.